lá. Tá aqui, ó. Estamos com 2 trabalhos, né? O da semana passada não teve aula, porque faltou energia aqui em casa. Então ficou esse aqui para vocês fazerem. Olha a situação ainda. Depois. Quem fez semana passada? Tem 9 entregues. A Beatriz entregou, que está aí hoje. O Irã. Michel entregou. Sabrina, que está aqui com a gente, também entregou. Aramis não fez. Mas, Aramis, você está muito atrasado nas aulas todas, cara. Cuidado. Bateu o último dia de aula, é zero, viu? E eu vou olhar os trabalhos. Se mandar tudo de qualquer jeito também, vai dar rolo. Matheus não fez. Vocês tiveram 2 semanas para fazer esse daqui. Hoje eu vou passar outro já. Daí a gente parou. Deixa eu abrir o texto da Nádia. Acho que eu tenho ele fácil aqui. Esse aqui. A gente está na página. É na página 224, tá? Tem uma introdução aí, mas é uma introdução meio simples, não precisa acompanhar tanto. Deixa ele abrir. Fala, Matheus. Enquanto eu abro aqui o livro. Cadê o Matheus? Aí. Ué, ele não tá abrindo? Deixa eu tentar abrir por aqui. Ah, aqui. Aqui. 224. Pronto, achei. Tudo bom, Matheus? Deixa eu ver se você fez o trabalho da última aula. Tá aí, Matheus? Matheus. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Internacional privado. Ó, esse Matheus aqui também tá me devendo. Ó, também, Matheus, você não fez o último trabalho, cara. Fica esperto. Senão depois. Não adianta correr no último dia, que eu não vou ter tempo de olhar tudo quanto é trabalho no último dia, não. Vai tomar pau nas notas, tá? Você não entregou o da semana passada. Deixa eu ver se você entregou o da primeira semana de aula. O primeiro trabalho que a gente teve. Esse primeiro você entregou. O da semana passada, não. Você teve 2. Semana passada, não, porque não teve aula, né? Semana retrasada. Vocês tiveram 2 semanas para fazer esse aqui. Tem 10 que não fizeram. Vamos olhar o texto de hoje. Então, hoje eu não preparei PowerPoint para vocês. Na próxima aula, acho que já tem PowerPoint de novo, que eu já tenho um feito até. Mas a matéria de hoje é bem interessante, porque é o que mais mexe com RI na prática, porque é onde tem tratado internacional, tá?
o tema da aula são as modalidades de cooperação internacional, que está aqui no texto da Nádia. Por cooperação internacional, se entende as 3 modalidades que eu tenho mencionado para vocês de interação entre o sistema jurídico brasileiro e os sistemas jurídicos estrangeiros. Tá? São 3 modalidades de cooperação internacional, basicamente, que o direito brasileiro prevê. A execução de sentença, cumprimento de sentença estrangeira, que vocês viram já na primeira e na segunda aula, já tiveram uma noção, que é essa ideia de uma decisão de um tribunal internacional ou de uma justiça de outro país, né? Um judiciário da Argentina toma uma decisão, essa decisão precisa ser aplicada aqui no Brasil por qualquer razão, de repente as partes moram aqui, ou elas vão se casar de novo aqui no Brasil, e aí uma das partes se divorciou na Argentina, ela precisa que essa decisão seja aceita aqui no Brasil, porque senão ela não consegue casar de novo, coisas desse tipo. Então, é uma coisa que já foi decidida fora do Brasil e que precisa entrar no direito brasileiro. São o cumprimento de sentença estrangeira. É aquela metodologia que a gente estudou via STJ, que a Constituição Federal nos diz que todas as sentenças estrangeiras que precisarem ser cumpridas no Brasil precisam ser revalidadas no Superior Tribunal de Justiça. A outra modalidade, a modalidade mais simples, que o texto da Nádia nem trabalha, não gasta muito tempo com ele, são as chamadas cartas rogatórias. Tem 2 tipos de cartas no direito brasileiro. Tem a carta precatória e a carta rogatória. A carta precatória é quando o juiz de um tribunal precisa fazer alguma coisa em outra jurisdição. Né? Então, por exemplo, alguém aqui no Tribunal de Justiça do Amapá precisa citar uma parte no processo que está morando no Paraná. Então, ele precisa pedir para o juiz do Paraná citar a pessoa lá no Paraná. Citar no processo, quando a pessoa precisa ser informada que tem uma ação correndo contra ela para ela apresentar defesa. Isso é feito via carta precatória, quando é dentro do país. Quando é para fora do país, é a chamada carta rogatória, que é a que nos interessa aqui, que é outro procedimento de citar a pessoa, não só citar, algumas outras medidas, mas são medidas muito corriqueiras no processo, onde não tem uma decisão definitiva de um juiz ainda. São medidas como... A Nádia classifica aqui na próxima página. Ó. As cartas rogatórias destinam-se ao cumprimento de diversos atos. São diversos atos, coisas pequenas, tá? Como citação, notificação e cientificação, denominam-se atos ordinatórios, né? Citar, intimar a parte, notificar a parte... que aqui o processo está andando, qualquer coisa assim que você precisa encontrar a parte para avisar ela alguma coisa, são chamados atos ordinatórios. Coleta de prova, essa é importante, são chamados atos instrutórios, ou seja, tem alguma prova que você precisa coletar em outro país. Alguma informação, alguma testemunha que você precisa ouvir. A pessoa mora na Guiana Francesa, por exemplo, você precisa que ela seja ouvida no processo. Você não pode obrigar a pessoa a vir da Guiana Francesa para cá para testemunhar. Então, você manda um pedido judicial chamado carta rogatória para a Justiça da França coletar esse testemunho dessa pessoa e mandar de volta para a gente o que ela tem a dizer. Vem uma gravação, vem uma transcrição do depoimento dela, traduzida para o português. Tá? Isso é carta rogatória também. Então, denominados atos ordinatórios, instrutórios e alguns atos executórios, algumas medidas de caráter restritivo, como, por exemplo, você precisa suspender a conta bancária de alguém em outro país. A pessoa está com um processo aqui no Brasil, né, existe algum risco de fuga de capitais, e aí ou essa pessoa está devendo e ela descobre que ela tem uma conta na Suíça. Aí você precisa mandar uma carta rogatória para o governo suíço congelar a conta daquela pessoa lá, manter ela presa aquele dinheiro até o fim até o julgado aqui na justiça brasileira. Então, essas formas de interação entre o judiciário brasileiro e o judiciário estrangeiro chamam-se de carta rogatória. Vamos ver como é que está no CPC. Carta rogatória. Tem só um artiguinho aqui no artigo 36, da carta rogatória. Deixa eu abrir aqui. O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal,
então é uma coisa muito óbvia. A defesa restringir-se-á a discussão quanto ao atendimento dos requisitos para o pronunciamento judicial estrangeiro produz efeitos no Brasil. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Essa carta rogatória que está no artigo 36 é aquela que vem de fora para o Brasil, porque pode ser daqui do Brasil para fora e de fora para aqui para dentro do Brasil. Quando vem de fora do Brasil para dentro do Brasil, essa carta rogatória tem que passar pelo STJ também. Agora, quando é a gente que está mandando uma carta rogatória para fora do Brasil, qualquer tribunal pode fazer isso. E aí, dependendo de como vai ser no outro país, quem que vai receber essa carta rogatória para dar efetividade a ela. Não vamos perder muito tempo com carta rogatória, porque é uma coisa relativamente simples, tá? Vamos seguir o texto da Nádia aqui, deixa eu ver o que mais que eu grifei. Tá, tem a carta rogatória, tem o cumprimento de sentença judicial estrangeira, que a gente já viu, né, naquele trabalho que vocês fizeram, inclusive, de procurar no STJ. Alguns até acharam carta rogatória, não acharam cumprimento de sentença estrangeira. Mas enfim, está valendo. O cumprimento de sentença estrangeira, homologação de sentença estrangeira, né, que chama, é quando vem a sentença já decidida, o STJ precisa conferir execução para ela aqui no Brasil de alguma forma, e aí passa pelo procedimento próprio, que a gente vai ver de novo lá na frente, quando a gente for chegar nos casos de família, divórcio, principalmente criança, sequestro de criança, herança, essas coisas a gente vai ver de novo, essas sentenças, tá? Casamento, separação, como é que fica quando a pessoa se separa no estrangeiro, precisa ter a sentença reconhecida aqui no Brasil, esse tipo de situação. E o último caso, então a gente tem carta rogatória, homologação de sentença estrangeira, e o último tipo é o auxílio direto, que a Nádia trata aqui a partir da página 227. O auxílio direto é uma novidade, tá? A nossa Constituição Federal não previa, não estava nos nossos códigos de processo civil, ainda não estão. O auxílio direto é o que a gente chama de um resto, porque tudo no Brasil através de carta rogatória ou de homologação de sentença estrangeira. Só que são procedimentos muito... E aí, numa tentativa de acelerar esses procedimentos de cooperação judicial, firmaram-se acordos internacionais e tratados que permitem o funcionamento de formas de auxílio direto. Esse auxílio direto depende do tratado. Cada tratado vai dizer a forma como isso pode ser feito. Mas eles, de todo jeito, eles conseguem transpassar o mecanismo de homologação de sentença estrangeira e de carta rogatória no STJ. Vamos ver os exemplos que ela dá aqui. Eu separei para vocês verem. Na página seguinte aqui, por exemplo, ele vai... eu até trabalhei com essa convenção quando eu trabalhava no Ministério Público de São Paulo. No âmbito do direito de família, há dois exemplos marcantes dessa modalidade de cooperação. O primeiro resulta da Convenção de Nova York sobre a prestação de alimentos no estrangeiro. A gente está falando do caso do Gugu aí, né, os filhos dele que moram em Miami e tal, para receber alimentos, para receber pensão alimentícia. Né, o normal seria que qualquer pedido de pensão deveria vir por, primeiro, homologação de sentença estrangeira, depois carta rogatória para mandar o dinheiro para lá, mas tem um tratado que regula isso daí para ser mais rápido, do Brasil com os Estados Unidos. Não só do Brasil com os Estados Unidos, mas com os Estados Unidos com vários países da América Latina, que é essa convenção sobre a prestação de alimentos no estrangeiro. Essa convenção, ela estabelece uma autoridade central em cada país, no caso do Brasil, é o Ministério Público Federal, e os pedidos vindos do exterior são a eles interessados. Em vez de vir para o STJ homologar, para depois você pedir a execução na Justiça de Primeira Instância, usando o mecanismo dessa convenção, a coisa vem para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal já entra com pedido de pensão na Justiça Federal Brasileira, para você dar o alimento para a criança, para pagar, né, o pai que está devendo alimentos, que não está enviando dinheiro para o filho que mora nos Estados Unidos. Você entra com um pedido no Ministério Público Federal, a mãe lá dos Estados Unidos manda o advogado aqui no Brasil, através do Ministério Público Federal,
entrar com pedido de execução, cumprimento de sentença, de alimentos, para o pai ser forçado a pagar, né? Inclusive com todos os mecanismos que a gente sabe da execução, quais sejam sequestro de dinheiro, conta bancária, congelamento de valor no salário. Se a pessoa tem um salário, você pega e avisa para a empresa que paga o salário dele que 20% daquele salário é para pagar a pensão alimentícia e é para ser depositado em outra conta, né? Já fica aquilo ali separado. E no limite, prisão, tá? Porque o único caso de prisão civil por dívida é a prisão por alimentos. Vocês já devem ter ouvido falar isso aí na vida, isso funciona aqui também. Então, a pessoa lá de Nova York pode mandar vir prender o pai aqui no Brasil porque não está pagando alimentos. Esse mecanismo só funciona em razão do Tratado de Convenção de Nova York sobre prestação de alimentos estrangeiros. Senão, esses pedidos todos teriam que passar pelo STJ. Não dá para vir uma autoridade de fora do Brasil e pedir para executar uma dívida na primeira instância aqui direto. Como a gente viu nos casos de homologação de sentença estrangeira, tudo tem que passar pelo STJ. Essa é a regra. Mas quando tem tratado internacional, isso não necessariamente passa pelo STJ se o tratado autorizar. Outro órgão muito importante aqui na cooperação internacional é esse Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, ligado ao Ministério da Justiça. Quando eu trabalhei na Promotoria da Cidadania em São Paulo, a gente lidava muito com os caras, eu trabalhei na Promotoria da Cidadania e lidava com corrupção. Então, a gente tinha os casos do Maluf, que tinha dinheiro nas Ilhas Jersey e na Suíça. E aí a gente precisava recuperar esse dinheiro. Esse dinheiro estava lá em outro país, escondido, numa conta secreta, e a gente precisava saber quanto é que tinha, quais foram as transações feitas, de onde que veio o dinheiro. A gente precisava, inclusive, que congelasse aqueles bens naquela conta para o cara não tirar o dinheiro da conta, né? E aí essa mediação passa pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, né, do Ministério da Justiça. E aí você tem algumas convenções que permitem isso. Não é com todo o país, é só com alguns, tá? Então tem que ser signatário, por exemplo, dessas conferências interamericanas especializadas em direito internacional privado. Tem convenções bilaterais de alguns países, para você poder fazer isso de maneira direta, sem precisar passar pelo STJ, sem precisar passar por muita formalidade. Vamos continuar aqui. Outro exemplo de cooperação direta, que você não precisa fazer homologação de sentença nem nada. Esse a gente vai estudar com mais calma na próxima aula, ou na seguinte, na verdade. Que é a Convenção sobre Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. Olha como é que funciona. O pedido no exterior é enviado à autoridade central, isso é um procedimento requerendo a volta do menor, também diretamente ao juiz federal do local onde este se encontra. Em ambos os casos, o requerimento é feito de forma direta ao juiz local, pela autoridade central encarregada da Convenção no Brasil. Todos esses tratados têm sempre uma autoridade central que eles indicam, seja o Departamento de Recuperação de Ativos, seja o Ministério Público Federal, seja a Polícia Federal. Existem tratados de cooperação entre as polícias, por exemplo. E aí você pode ter um pedido que vem da Polícia da França para a Polícia Federal aqui no Brasil, direto. E aí você tem tratados específicos que você pode acionar numa situação dessa. No caso do Tratado de Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, é uma jurisprudência super importante, porque antes disso, discutia-se muito quem era o pai da criança, quem é que tem o poder parental sobre a criança. Porque, geralmente, quem sequestra as crianças no meio internacional é um dos pais. É o pai que pega o filho e carrega para o outro lado da fronteira, ou a mãe que pega o filho, diz que vai viajar para passar férias e acaba fugindo para o Brasil com a criança, por exemplo. E aí, se você chega para pedir para retornar a criança para a casa dela, a mãe fala, não, mas eu tenho direito, é meu filho, eu não sou obrigado a dar meu filho para ninguém, não. Então, criava-se um problema de discussão de poder parental dentro da situação de recuperação, de retorno da criança para onde ela mora. E aí isso paralisava o processo. Então, foram assinados vários tratados, que a gente vai ver nas próximas aulas, relativos a esse ponto específico, para que não se discutisse se a pessoa tinha direito à criança, se ela era pai ou mãe da criança ou não, né? Simplesmente que retornasse a criança para o lugar onde ela mora normalmente, onde ela reside, independente de quem tem o poder parental sobre ela.
E aí, essa medida, para ser mais rápida ainda, determinou-se que a autoridade central aqui é o Ministério Público Federal. Então, se você é uma mãe que mora na Argentina e seu filho foi sequestrado pelo pai, por exemplo, e você precisa reaver essa criança, você tem que comunicar isso ao Ministério Público Federal brasileiro, que vai pedir perante a Justiça de Primeira Instância, né, no Judiciário Federal, na Justiça Federal, perante a primeira instância no local onde a criança se encontra. Então, se a criança se encontra em Macapá, é a Justiça Federal aqui, que é ligada ao Tribunal Regional da Primeira Região. A Justiça Federal tem 5 tribunais, que se dividem o Brasil, recortam o Brasil em 5 regiões. Né? A que cuida da gente aqui é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica em Brasília, o Tribunal Segunda Instância, mas aí você tem aqui a Justiça Federal aqui em Macapá. Então, você teria que entrar o Ministério Público com ação aqui para que devolvesse a criança para a mãe, né? Ou para o lugar onde a criança mora. E esse é o mecanismo. O normal não é isso. O normal seria fazer isso por carta rogatória. Se é um país que não está dentro da convenção, que não assinou essas convenções aqui nesse setor, ele precisa ter uma decisão que vai ser homologada pelo STJ, que só depois vai ser executada aqui no Brasil. Isso demora muito, tá? E dentro dessa decisão vai se discutir quem tem poder familiar sobre a criança ou não, que isso é uma discussão demorada e longa. Então, acaba que a criança fica velha já, deixa de ser criança, já está adulto com 30 anos até sair uma decisão. Né? Mas quem está dentro desse tratado aqui consegue relativamente rápido recuperar a criança. Vamos seguir com mais um exemplo que ela dá aqui na próxima página. Alvo de muitas dúvidas sobre o seu encaminhamento e cumprimento, somente em 2005 foi celebrada a portaria conjunta sobre as atribuições de cada um dos órgãos, ao menos no que se refere à tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Tem muita coisa em matéria penal também, tá? A pessoa está fugitiva de um país para o outro e você precisa fazer um pedido de busca e apreensão ou de prisão preventiva para ser executado em outro país. E aí tem muita discussão sobre, dependendo do tratado, qual é a autoridade que tem esse poder para fazer essa cooperação. Em geral, é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. É esse aqui, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça. Nesse sentido, o CPC, ao estabelecer regras para o seu cabimento, esclarece que cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetido a juízo de delibação no Brasil. Ou seja, se o pedido não proceder de decisão judicial, e sendo o aval judicial necessário para o cumprimento do pedido no Brasil, nada haverá que o STJ deliberar, devendo o pedido ser formulado diretamente na Justiça Federal. Só que a gente lidava isso muito nos casos do Maluf em relação aos Estados Unidos, porque lá quem pede a quebra de sigilo bancário e fiscal em outro país não é o juiz que determina, é o promotor de justiça. Aqui no Brasil a gente precisa pedir autorização do juiz. Então, aí muitas vezes vinha o pedido de quebra de sigilo de Nova York, direto aqui no Brasil para o Ministério Público Estadual de São Paulo. Aí o Ministério Público Estadual de São Paulo entrava na Justiça Estadual de São Paulo para pedir a quebra de sigilo bancário do Maluf. Né? Então, tem situações assim e o tratado tem que prever, tá? Então, como ele disse aqui, quando não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida ao juízo brasileiro. Ou seja, o pedido não procede de uma decisão judicial, então, no caso, foi o FBI, foi o Ministério Público americano que pediu, e aí não é o caso do STJ deliberar. Né? Isso você pode pedir diretamente na Justiça Federal desde que haja o tratado. Por exemplo, no caso de quebra de sigilo bancário, que no Brasil precisa ser deferido judicialmente, se o pedido proveniente do exterior não vier acompanhado de decisão de caráter judicial, será necessário solicitar a quebra de sigilo na Justiça Federal. Qual seria o caminho normal? Um juiz, para não dizer o americano, porque lá não precisa. Um juiz argentino determina a quebra de sigilo bancário de uma pessoa aqui no Brasil, que tem conta aqui no Brasil. Aí o caminho correto seria mandar esse pedido para o Superior Tribunal de Justiça via carta rogatória ou execução de homologação de sentença estrangeira, se já fosse uma sentença, mas geralmente não é, porque quebra de sigilo é uma coisa que ocorre durante o processo e não no final do processo. Né? Então, seria carta rogatória mesmo.
Aí o STJ receberia essa carta rogatória, pedindo a quebra de sigilo da pessoa aqui no Brasil. Ele daria o ok dele, isso tudo demora um pouco. E aí, depois disso, viria para a primeira instância da Justiça Federal para dar cumprimento a essa decisão e, de fato, quebrar o sigilo da pessoa. Não é o STJ que quebra, ele só analisa se está tudo ok com aquele pedido e repassa para a Justiça Federal da primeira instância efetivamente quebrar o sigilo. Com o tratado, você não precisa fazer isso se for uma autoridade que não um juiz de fora que tenha dado essa ordem. Então, se é um tratado de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, que é o exemplo que eu estou dando para vocês, o promotor de Nova York pode pedir para o promotor no Brasil fazer esse pedido de quebra de sigilo na Justiça Federal Brasileira, direto na primeira instância, sem passar pelo STJ, tá? Vamos seguir, tem mais exemplos mais para frente. Página 230. A questão se afigura mais complexa quando se trata de questões relativas à cooperação na área penal. Com efeito, o STJ tem desenvolvido o entendimento de que a carta rogatória não é o único meio de obter informações provenientes do exterior. Isso que eu estou dizendo para vocês. Se tiver um tratado, você não precisa passar pela carta rogatória. Esse é o entendimento consagrado no julgamento do HC, que se insurgia contra a utilização do EMILAT. O EMILAT é esse tratado do Brasil com Nova York, tá? Pelo MPF para obtenção de informações sobre a conta bancária do réu situada em Nova York. No entender do paciente do HC, o pedido do MPF deveria ter sido efetuado através de carta rogatória, o que permitiria à defesa uma atuação em igualdade de condições. Então, a discussão aqui o MPF usou desse tratado EMILAT para tentar obter informações de conta bancária do réu situado em Nova York, aí é o contrário, a gente pedindo para eles lá. E aí, ao invés de pedir uma carta rogatória, que passaria pelo judiciário, que comunicaria-se com o judiciário dos Estados Unidos, o Ministério Público daqui foi direto falar com o Ministério Público de lá, para lá nos Estados Unidos conseguirem a informação e mandarem de volta para cá, de acordo com esse tratado, o EMILAT. Vamos dar uma olhadinha rápida no EMILAT? Opa! Aqui. Não, isso é um artigo. Eu quero o tratado. Tratado de Assistência Jurídica Mútua, é esse o nome do treco. Eu quero o texto do tratado, meu filho. Tem muita discussão sobre isso aqui, porque tem vários casos de corrupção internacional no Brasil, de desvio de dinheiro, que envolve sigilo bancário. E aí esse tratado é muito utilizado. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma cópia dele aqui. São os acordos bilaterais. Acordo de assistência mútua em matéria penal entre o Brasil e o Canadá. Acordo de assistência mútua em matéria penal entre o Brasil e a China. Olha, esse é de 2007, esse eu não conhecia. EMILAT são todos esses tratados, tá? São tratados mútuos de cooperação internacional. Então, aí você tem que ver qual que te interessa. Quando você, olha, tem até com Cuba. O dos Estados Unidos, que é o que a gente mais usava lá onde eu trabalhava. Alcance da assistência, autoridade central. Isso aqui é o mais importante desses tratados, porque, como eu disse para vocês, isso varia de país para país, a autoridade central, e é para quem você vai pedir para resolver o problema. Para a República Federativa do Brasil, a autoridade central será o Ministério da Justiça. E aí, dentro do Ministério da Justiça, é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, por determinação de coisa interna do Ministério da Justiça. Tá? Mas o tratado só fala em Ministério da Justiça. No caso dos Estados Unidos, a autoridade será um procurador-geral. O procurador-geral, que pode ser o procurador-geral federal, o Attorney General, ou o procurador-geral de um estado, se você tiver que precisar acessar a questão naquele estado, né? Os Estados Unidos têm essa divisão muito forte entre estados e União. Então, esse é o EMILAT com os Estados Unidos. Aí tem vários tipos de problemas criminais envolvendo tráfico de crianças, terrorismo, que vocês possam imaginar.
que você precisa pedir documentos de um país para o outro e não quer passar por todo o procedimento do judiciário, que é muito demorado. Então, aqui ele estabelece a autoridade central como o Ministério da Justiça, no caso, o Departamento de Recuperação de Ativos. Deixa eu mostrar para vocês o departamento. Esse órgão aqui, ó. Esse é o coordenador geral atual. Não sei nem quem é essa figura. Tem um só para crianças. Recuperação de ativos. Esse aqui é o que vai atrás de dinheiro dos políticos ladrões que mandam para fora do Brasil. Se você precisa tentar recuperar. E aqui em matéria penal. Tem várias áreas aqui dentro. Cada tratado vai ter uma autoridade central, tá? Por exemplo, de crianças é um tratado mais antigo, não existia ainda esse departamento, o de recuperação de criança sequestrada. Então, o tratado estabelece que é o Procurador-Geral da República que faz essa intermediação aí. Mas nesse caso aqui é o Ministério da Justiça. Importante anotar isso sempre, tá? Vamos seguir aqui no texto, ela está falando de um caso emblemático aqui, onde se discutiu justamente isso. A parte queria fazer uso do EMILAT, né, do Tratado de Cooperação, e a outra parte, ao se defender, alegou que não deveria ser usado o EMILAT, que deveria ser usado a carta rogatória. Aí olha o que o STJ disse. Tudo para brecar, sabe? Você está na defesa, você alega tudo. Aí olha o que o STJ entendeu. A carta rogatória não constitui o único e exclusivo meio de solicitação de providências pelo juízo nacional ao estrangeiro, prevendo o direito processual internacional outras formas de auxílio, como as convenções e acordos. Na verdade, o entendimento atual é de que os acordos bilaterais são preferíveis às cartas rogatórias. A carta rogatória é um mecanismo muito antigo, tá? Dos anos 50, dos anos 40, é antiguíssimo esse negócio de carta rogatória. Hoje em dia não se faz mais por aí. Uma vez que visa eliminar a via diplomática como meio de cooperação entre os países, possibilitando o auxílio direto e a agilização das medidas requeridas. Vamos ver outro exemplo na próxima página aqui. Em um exemplo, na Carta Rogatória 95002, o pedido de oitiva de testemunha recebido no STJ como carta rogatória foi considerado um pedido de auxílio direto. A audiência solicitada se deu por videoconferência organizada de acordo com o artigo 2b do Tratado Bilateral celebrado entre Brasil e Portugal. Dessa forma, a carta rogatória foi convolada em auxílio direto. Ou seja, a coisa chegou no STJ como carta rogatória, mas aí o STJ entendeu que não, era para ser resolvido logo o problema. Ele converteu a carta rogatória em auxílio direto, que é uma forma muito mais rápida de você coletar o que você quer coletar. A carta rogatória serve sempre para coisas assim, muito instrumentais no processo. Coletar uma oitiva de uma testemunha, coletar uma prova pericial, intimar uma testemunha, citar um réu no processo, né? Nada que envolva uma decisão terminativa, uma sentença. Outro exemplo aqui embaixo. Em 2017, o STJ esclareceu na carta rogatória, esse número enorme aqui, a diferença entre auxílio direto e a deliberação necessária para o exequatur de uma carta rogatória de caráter executório ao determinar o processamento de um pedido de quebra de sigilo bancário oriundo dos Estados Unidos, como de auxílio direto. A decisão pelo processamento como carta rogatória se deveu ao fato de o pedido não conter provimento judicial indispensável para o seu cumprimento. Tramitando como auxílio direto, na forma do artigo 28 do CPC, caberia ao MPF fazer um requerimento ao juiz federal de primeira instância. Então, outra situação onde você tem essa conversão de carta rogatória em pedido de auxílio direto. Vamos olhar o artigo 28 do CPC aqui. Que trata do auxílio direto especificamente, ó. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de uma autoridade jurisdicional estrangeira. A solicitação do auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central aqui no Brasil. Aí depende do tratado quem vai ser a autoridade central. Além dos casos previstos em tratados que no Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetivos:
Aí está aqui os principais objetivos. Tudo isso aqui é feito por carta rogatória, quando não tem o tratado para fazer auxílio direto, tá? Obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico, processo administrativo, colheita de provas e qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos responsáveis pela execução dos pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Brasil. No caso do auxílio direto, para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará providências necessárias para o seu cumprimento. Tem coisa que você não precisa do judiciário para fazer. Por exemplo, avaliar um processo administrativo. Às vezes é uma pessoa que está passando por um processo administrativo aqui no Brasil e alguém lá fora, no estrangeiro, quer saber o que está acontecendo nesse processo administrativo. Ele pode fazer isso via auxílio direto, sem precisar da carta rogatória, porque obrigatoriamente a carta rogatória tem que passar pelo STJ, que vai conceder o que ele chama de exequatur, que é essa palavra em latim, que é basicamente dizer que a carta rogatória é válida e legítima e pode ser executada no Brasil, para só depois você ir buscar no judiciário de primeira instância uma medida adequada para dar execução àquela carta rogatória. Né? O auxílio direto pula todas essas etapas. Você vai direto aonde se resolve o problema, para tentar conseguir informação rápido. Vamos mais para frente. Aí tem uma parte só sobre carta rogatória no livro aqui também, viu? No texto dela. Né? Vocês vão, século XIX, é porque eu lembrava de 1940, mas é anterior a isso, olha, desde o século XIX, a tal da carta rogatória. Antigamente era o STF quem fazia, agora é o STJ. Parecido com o cumprimento de sentença estrangeira, a homologação de sentença estrangeira, também era STF, depois passou a ser o STJ. Aquilo ali que a gente já viu. Deixa eu ver se tem algum grifo importante aqui. Requisitos. Requisitos de situação da atual carta rogatórias passivas. Isso aqui não interessa muito para vocês, não. É o rito dentro do tribunal. Convenções internacionais. Isso é a história da carta rogatória, tá? Isso aqui é coisa histórica, não tem muito interesse para a gente, não. O ponto que vocês têm que entender para ler esse material e perceber a diferença é que a carta rogatória é esse mecanismo antigo que vem desde o século XIX, pelo qual você tem uma autoridade judiciária no topo do judiciário que vai primeiro receber ou enviar para fora um pedido de carta rogatória e avaliar a legitimidade dela, para só depois ser resolvido aqui dentro do Brasil. E o auxílio direto é a novidade, que veio desde a década de 90, mas fortemente a partir dos anos 2000, né, como forma de pular essas etapas todas da carta rogatória para encontrar uma autoridade central no Brasil versus uma autoridade central no país que está pedindo a manifestação, para acelerar esse procedimento todo sem precisar passar pelo STJ. É isso, gente. Até o final do texto que interessava para a aula de hoje, tá? A gente vai começar a ver sequestro de criança na próxima aula, e aí vocês vão ver isso daí de maneira mais específica e ativa. Página 249. Peraí que eu... Fala. Oi, professor. Fala. Há algum modelo de carta rogatória internacional a ser seguida? Tem, facilmente você vê na internet, quer ver, ó? Modelo, pedido de carta rogatória. A carta rogatória tem esses requisitos: indicação do juízo rogante de origem, do juízo rogado de destino, endereço, identificação das partes, descrição detalhada da medida, né, se você vai intimar alguém, citar alguém, se você vai colher um testemunho.
Nome e endereço da pessoa a ser citada, onde é que ela mora naquele país, indicação do país de destino, né? Quando houver necessidade de comparecimento de pessoa residente no estrangeiro em audiência no Brasil, quando é de lá para cá. Então, deixa eu ver se eu acho um modelinho só para vocês verem aqui do Brasil. Vamos olhar uma carta rogatória no STJ para vocês verem a discussão. Citação no estrangeiro. Vamos ver isso aqui, ó. Citação no estrangeiro via WhatsApp. Excelentíssimo senhor juiz da vara de família e sucessões. A citação será feita por meio eletrônico. Onde é que ele fala da coisa da carta rogatória? Não, não fala que a pessoa está em outro país. Dissolução de união estável. Ó, na Espanha, o requerente viveu em regime. Isso aqui é a ação inicial, é o pedido de resolução de união estável com o pedido liminar. Ó, tá aqui um modelinho. Viveu em regime familiar de união estável com o requerido, tendo tido os companheiros uma convivência tal enlace, conforme histórico em anexo, foi levado a registro perante o registro de Barcelona. Tá aqui o filho. Descoberta da gravidez, desde então. Deixa eu ver onde é que chega a parte do rogatório. Aqui, ó, a citação e intimação do requerido via carta rogatória está no finalzinho da petição inicial. A petição inicial é o texto que entra com a ação de separação. Aí ele tem os pedidos, no final de toda ação tem os pedidos. Né? A liminar, que consiste na fixação de alimentos provisórios no valor de 500 euros. E aí, no finalzinho tem a citação. Você precisa citar a pessoa na Espanha. A pessoa mora na Espanha, ela precisa responder ao processo, ela precisa saber que ela está sendo acionada aqui no Brasil. Então, ele pede aqui, ó, citação e intimação do requerido via carta rogatória em todos os endereços preambularmente indicados, os endereços que ele botou lá em cima. É isso aqui. E aí tem uma legislaçãozinha, decreto de 91, sobre o procedimento da carta rogatória. Que tem um EMILAT aqui, ó, Convênio de Matéria Civil entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. Aí tem um modelinho aqui. Enfim, vocês acham na internet isso fácil, tá? A gente pode ver uma discussão de uma decisão onde deu problema na carta rogatória, onde a carta rogatória foi discutida porque as partes não concordaram. Tipo aquele que eu mostrei para vocês lá dos Estados Unidos, que a gente pediu uma informação direto do Brasil para o promotor dos Estados Unidos e o promotor e a parte aqui no Brasil contrária, que não queria ver seu sigilo quebrado, foi argumentar no STJ de que teria que ter sido feito por carta rogatória. Vamos ver em jurisprudência aqui. Olha, 479 eu encontrei. Deixa eu escolher um aqui fácil. Agravo interno. Agravo interno é quando tem um recurso dentro do STJ já, porque eu não queria pegar um agravo interno, mas agravo regimental, tudo isso é recurso dentro do STJ. Vamos pegar um agravo regimental desse, vai.
Aqui, inteiro teor. Agravo regimental na carta rogatória, documentos enviados pela via diplomática, ausência de chancela, desnecessidade. Então, provavelmente a pessoa pediu que se enviasse alguns documentos diplomáticos, e aí a outra parte questionou esse envio, dizendo que faltou uma chancela, ou seja, um carimbo aí da autoridade diplomática. E aí o tribunal parece que entendeu que não é necessário isso, não. Vamos ver o que diz aqui o relator. Curso de agravo regimental. Agravo regimental é quando você tem uma decisão já do relator do caso, do juiz responsável, do ministro responsável do STJ, e a parte discorda dele e entra com recurso da decisão dele para o colegiado todo se manifestar, tá? Em resumo. Não tem aqui o... Por isso que eu não queria pegar o agravo, ele fala para ler o que está escrito no... Trata-se de carta rogatória por meio na qual a justiça portuguesa solicita que se proceda à citação do interessado para responder à ação penal pelo crime de roubo. Então, tem um crime de roubo, esse cara roubou lá em Portugal, veio aqui para o Brasil, e aí a autoridade portuguesa quer citar ele no Brasil, porque para você... O processo criminal, ele depende da citação. Você não pode ter um processo criminal correndo contra você por aí sem você saber. A citação é um momento muito importante no processo, tanto criminal quanto civil, tá? O processo não se estabiliza enquanto a parte não for citada. Então, eles pediram para citar o sujeito, esse Alexandre Lenz de Castro, aqui no Brasil. A intimação prévia foi recebida por terceiros. E aí, quem está fazendo a defesa desse cara aqui no Brasil é a Defensoria Pública, ó. Porque, como ele precisa de defesa aqui, ele não tem advogado aqui no Brasil, esse sujeito. Quem entrou no processo para defender ele, fazer uma defesa técnica, é a Defensoria Pública. Aí eles argumentaram pela não concessão da carta rogatória, porque a Defensoria está tentando ajudar o cara, né? O trabalho dela é esse. Então, ela argumenta qualquer coisa que ela puder. E aqui eles estão argumentando que não era, que seria necessário... que afirma que a carta rogatória não veio pelas vias consulares, não estando suprida a necessidade do carimbo do cônsul brasileiro e a intimação pessoal do interessado. Aí olha o que eles dizem. Assim, de plano, verifica-se a irregularidade formal dos documentos por falta de carimbo chancela do cônsul brasileiro. E aí, o que o juiz decide? A resignação não merece provimento, devendo a decisão ser mantida. A jurisprudência da Corte é no sentido de que nas cartas rogatórias encaminhadas por via diplomática são dispensáveis a tradução oficial e a chancela consular, a apresentação de instrumento de mandato diante da autenticidade presumida dos documentos. Aí é um exemplo de discussão de carta rogatória aqui. Vamos pegar outro mais cabeludo, esse aqui está muito fácil. Peraí, da oitiva de testemunha estrangeira por meio... aqui a discussão vai ser sobre carta rogatória também, mas o caso é um habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário, da equação do crime de receptação, indeferimento da oitiva de testemunha estrangeira por meio de carta rogatória. Esse aqui não é um bom exemplo, porque a discussão vai ser direito ao contraditório e para a defesa. A parte pediu para ouvir uma testemunha por meio de carta rogatória, e parece que a pessoa não foi ouvida. Então, você entra com um habeas corpus para argumentar que o seu assistido, que a parte, né, tem que ser solta, porque não foi respeitado o princípio da ampla defesa. Ela não teve oportunidade de se defender porque não foi ouvida a carta rogatória. Mas a discussão, na verdade, aqui não é carta rogatória. A discussão aqui é direito à ampla defesa, pelo qual o meio seria a carta rogatória, que não foi feita. Dá para entender? Eu quero achar um carta rogatória CR mesmo. HC. Espera aí, já sei como eu vou fazer essa pesquisa. Deixa eu ver aqui no Jus Brasil. Jurisprudência.
STJ. Aqui um exemplo de carta rogatória. Todas no STJ. Ó. Tá, deixa eu voltar aqui no texto dela. Tem mais alguns exemplos aqui que eu grifei para a gente analisar. Ó, esse aqui, por exemplo. O STJ modificando... Peraí. É aquilo que eu falei para vocês. O que cai numa carta rogatória? Né? As cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou não decisórios. São de vários tipos os casos que se apresentam no STJ, sendo mais relevantes os atinentes à busca e apreensão de menores. Esse a gente vai ver especificamente nas aulas sobre o assunto. Né? Você pedir para irem buscar um menor que está sequestrado no Brasil. Quando você tem tratado internacional, você não precisa de carta rogatória, você vai direto na autoridade central, que aqui no Brasil é o Ministério Público Federal, e esse Ministério Público Federal vai pedir na primeira instância busca e apreensão da criança. Agora, quando o país não tem tratado com o Brasil, sei lá, Irã, o Irã não tem tratado de recuperação de menores com o Brasil, e você precisa fazer isso, você tem que fazer via carta rogatória. Né? Informações referentes ao sigilo bancário e penhora de bens. Então, se você precisa penhorar o bem ou quebra sigilo bancário de uma pessoa em outro país, ou de outro país aqui no Brasil, é carta rogatória. A penhora de bens é uma hipótese em que o pedido teria dificuldade de ser transformado em homologação de sentença estrangeira, porque, na maioria, parte das vezes, é uma medida de caráter liminar. Coisa que mexe com direito à liberdade, direito a direitos fundamentais, né? Direito à propriedade, direito à liberdade, tem alguma dificuldade no judiciário no mundo todo. Você não pode fazer de maneira muito fácil. Então, em alguns casos, você faz por sentença judicial, em alguns países. Em outros casos, é o que a justiça brasileira chama de medida liminar, que é uma medida que é dada de maneira rápida por um juiz. Ele não precisa esperar ouvir outra parte, ele não precisa esperar a sentença, ele já dá direto. Aqui no Brasil é feito assim, né? Quebra de sigilo bancário, busca e apreensão, prisão preventiva, quebra de sigilo telefônico, essas coisas todas são medidas liminares. E aí você faz essas medidas liminares via carta rogatória. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Um pedido interessante foi o proveniente da Argentina para penhorar os proventos de um devedor de ação de alimentos. O STJ considerou que a hipótese estava amparada não só no protocolo de medidas cautelares, como na Convenção de Nova York sobre cobrança de alimentos no estrangeiro. O Brasil tem recebido vários pedidos de penhora e o STJ os tem definido sem maiores indagações, especialmente quando formulados tendo por base o protocolo de medidas cautelares do Mercosul. Vamos olhar esse protocolo rapidinho. Ó, Conselho Mercado Comum decide, protocolo de medidas cautelares. O presente protocolo tem por objeto regulamentar o Tratado de Assunção, o cumprimento das medidas cautelares destinadas a impedir a irreparabilidade de um dano em relação às pessoas, bens e obrigações. Então, é qualquer coisa relativa a uma medida cautelar de um país para o outro. Medidas cautelares são dadas quando há um grande perigo de dano para a parte. Aqui são os processos. Eu quero ver a autoridade. Âmbito da aplicação, as autoridades jurisdicionais dos Estados-partes darão cumprimento às medidas cautelares decretadas por juízes ou tribunais de outros Estados-partes, competentes na esfera internacional, adotando as providências necessárias. A execução da medida contra cautelar. Não serão... O juiz do tribunal do Estado requerido poderá recusar o cumprimento. Autonomia da cooperação.
Professor? A autoridade central, está aqui, achei, fala. Eu estou só com uma dúvida aqui. Quando o Estado estrangeiro não tem um acordo de extradição, e se o caso o pai ou a mãe quiser interferir para ter essa criança, né, no país dela de origem, ele pode usar uma maneira sorrateira, assim, não envolvendo o governo do Estado, mas as instituições, para capturar aquela criança e trazer de maneira ilegal. A medida... Ilegal você faz qualquer coisa, colega. Ilegal você paga para um marreteiro aqui, pegar um jatinho, botar a criança no jatinho e sair fugindo com ela. Tô pensando aqui a maneira legal. Maneira ilegal eu não sei. Maneira legal tem que falar com o traficante. Não, eu estou dizendo assim, mas maneira legal. Na maneira do Estado, se a pessoa vai sofrer algum crime? Não, a maneira correta tem duas. Quando tem extradição? Não, não é extradição. Não está se falando de extradição aqui. Está se falando a criança... ela tem pai e mãe, os dois têm poder parental. O pai pegou a criança e veio para o Brasil com ela sem autorização da mãe, conseguiu de alguma forma entrar aqui no Brasil e está com a criança aqui no Brasil sem autorização da mãe. A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, mas se o país não for signatário desses tratados de cooperação mútua, o que acontece é, quando a mãe vem aqui no Brasil, dá entrada num pedido para recuperar a criança, o pai já deu entrada no pedido de guarda da criança aqui no Brasil, e aí tudo fica parado. Porque o pai fala, não, eu não preciso devolver meu filho, o filho é meu, eu tenho direito sobre ele, eu não vou devolver a criança. E aí fica tudo parado aqui por muito tempo, até que se resolva a paternidade da criança e quem tem o poder parental sobre a criança, se é guarda compartilhada, se é guarda dividida, a forma de regime de guarda da criança, tudo vai se discutir nesse processo. Quando é pelo mecanismo que a gente vai ver nas próximas aulas de cooperação mútua, não se discute quem é que tem a guarda da criança. A única coisa que se objetiva é levar a criança de volta à residência dela, a residência habitual, como a legislação internacional chama. Ou seja, o local onde ela mora já sempre. Não importa se ela mora com o pai, com o avô, com a tia, com a mãe, com a prima, com o raio que o parta. O que se importa é mostrar para o juiz que a criança mora num país e ela foi levada desse país sem autorização. E aí ela quer voltar para o país de origem, sem discutir quem tem poder parental sobre a criança, percebe? Mas só pode fazer isso se tiver acordo, se tiver tratado, que a gente vai ver esses tratados mais para frente. Foi uma grande sacada, porque os casos todos ficavam emperrados. O pai sequestrava a criança, vinha para o Brasil, pegava a certidão de nascimento, ou a mãe, por exemplo. A mãe pegava a certidão de nascimento da criança, lá da Argentina, e entrava com um pedido de guarda aqui no Brasil. De poder parental para declarar que ela é a mãe da criança. Aí quando o pai chega aqui para pegar a criança de volta, com uma carta rogatória ou qualquer coisa que valha, ele não consegue, porque está sendo discutido na justiça brasileira já quem é o pai, quem é a mãe, quem tem poder sobre a criança. Isso eventualmente é resolvido e se descobre que, de fato, a mãe é que devia estar com a criança na Argentina. Só que já se passaram 15, 18, 20 anos, a criança nem criança é mais. E aí o trauma já foi feito, a moleque já está cheio de trauma, porque foi arrastado à força de um país para o outro. Né? Então, a resposta é, quando não tem acordo, tem que ser por carta rogatória. E aí a carta rogatória funciona assim, o país lá de fora vai pedir para o STJ daqui homologar essa carta rogatória que determina o retorno da criança. Depois que o STJ homologa, vai ser executado na primeira instância. Só que se na hora que o STJ for homologar, já tiver uma ação de guarda da criança aqui no Brasil, o STJ às vezes não homologa, porque já tem essa ação de guarda que ele vai dizer, não, o judiciário brasileiro já está discutindo esse assunto, eu não posso mandar o juiz de fora, a ordem do juiz de fora valer mais que a ordem do juiz brasileiro. Percebe? Então, para evitar tudo isso, é que tem esses acordos. Né? Aqui não fala quem é a autoridade central no Mercosul. Só diz que tem que ter uma autoridade central. Deve ser o Ministério da Justiça, tá? O EMILAT. Se bem que se for envolvendo criança, geralmente é o Procurador-Geral da República. Tá? Então, esse aqui é um exemplo desses tratados, vários que tem, né, nesse sentido de cooperação. Esse aqui é só para os países do Mercosul, Protocolo de Medidas Cautelares, relativo ao Tratado de Assunção. É um protocolo adicional ao Tratado de Assunção. Que é o Tratado do Mercosul mesmo. Então, é um protocolo adicional ao Tratado do Mercosul. Então, o que eu quero que fique para vocês dessa aula? 3 coisas. São 3 formas de cooperação internacional no direito privado. Uma é
a homologação de sentença estrangeira, quando você tem uma decisão terminativa, que é uma sentença já, você tem que fazer isso via homologação de sentença estrangeira, que é o STJ quem realiza essa homologação, e aí depois que está homologado, você pode aplicar essa decisão na primeira instância da Justiça Federal no Brasil. Essa é a modalidade que vocês viram nas outras aulas. A outra modalidade é a carta rogatória. A carta rogatória pode ser do Brasil para fora ou de fora para o Brasil. Se ela vem de fora para o Brasil, tem que passar pelo STJ também. Aí o STJ vai dar o que ele chama de execato. Você vê essa palavra várias vezes no texto, não se confundam, tá? É quando o STJ chancela essa carta rogatória. Depois de chancelada, ela vai ser cumprida parecido com a homologação de sentença estrangeira, tá? Que determina alguma coisa, vai determinar citação, intimação. E aí a grande novidade é a cooperação direta, que você tem pelo um tratado internacional específico, determina-se uma autoridade central, e essa autoridade central, sem precisar passar pelo STJ, vai poder dar efetividade àquele determinado pedido de cooperação, que pode envolver ou não a justiça. Pode ser uma coisa que envolva só o poder executivo mesmo. Mas o que nos interessa são aquelas que envolvem o poder judiciário. Então, ao invés de você precisar homologar, você pode, o Ministério Público de Nova York, pedir para o Ministério Público do Brasil direto já, né, fazer um contato de uma instituição com a outra, e é que o Ministério Público no Brasil entrar com um pedido direto na Justiça Federal. Isso acontece direto. O caso, exemplo, para vocês lembrarem, os casos do Lula. Teve muita coisa que o FBI estava aqui no Brasil, o Ministério Público Federal estava aqui no Brasil, não em relação ao Lula em particular, porque a acusação dele era toda frouxa mesmo, mas em relação às outras pessoas envolvidas na Lava Jato, que tem dinheiro nos Estados Unidos, que tem dinheiro em Nova York, a própria Petrobras tem ações negociadas na Bolsa de Nova York, então você precisa ter acesso a documentos de lá. E aí, ao invés de você estar pedindo para o juiz do Brasil mandar uma carta rogatória para Nova York, você pede direto para o promotor de justiça de Nova York te mandar a informação de fora. Aí o que acontece, muitas vezes, é que a outra parte vai alegar que não foi feito da maneira correta, vai dizer que não, tinha que ser feito por carta rogatória, porque quando o procedimento é via carta rogatória, a parte tem oportunidade de se defender. Mas, quando é feito por cooperação direta, isso já chega informação pronta aqui no Brasil, né, no juízo. E aí o entendimento é que se tem tratado internacional que autoriza isso, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas tem sempre uma briga aí, porque é uma modalidade nova de cooperação internacional, essas que vem via tratado. Então, muitas vezes as partes procuram arrumar problema, né, porque elas querem que seja usada a carta rogatória ou homologação de sentença estrangeira. Só que se tem o tratado, não precisa. Em particular, essas medidas de cooperação direta são essenciais, até que a parte não saiba. É importante você conseguir algumas coisas sem a parte estar sabendo. Porque se ela souber, ela esconde a prova. Na área criminal, principalmente. E sequestro de criança também. Então, imagina se você faz uma carta rogatória onde a pessoa vai ser citada para responder no Brasil. Ela pega a criança e vai para a Argentina, ela muda de país de novo. Porque ela sabe que a mãe já sabe onde ele está e que ele está se escondendo e pega e cai fora. Então, é que nem na investigação de polícia. Tem algumas medidas que você não avisa para a parte que você vai fazer, porque senão a parte esconde o dinheiro, a parte queima o documento, apaga o celular todo, como fez o nosso querido ministro do Meio Ambiente aí, que deu um reboot no celular dele, quando a Polícia Federal pediu o celular para ele. Você tem que chegar já pegando. Então, essa cooperação direta ela é muito útil nessas situações, que o Ministério Público do Brasil precisa conversar direto com o Ministério Público de Nova York, para o Ministério Público de Nova York quebrar o sigilo de um político brasileiro que tem conta bancária lá. E aí você não precisa passar por esse mecanismo. Aí tem vários exemplos e várias histórias aqui nesse capítulo falando dessas situações, tá? Esse da página 249 eu falei para vocês. Deixa eu ver se tem mais algum grifado aqui que chamou minha atenção. Um exemplo aqui de um caso concreto de carta rogatória na página 252. Outra questão analisada diz respeito a quem compete fazer o pedido, né, como na carta rogatória 998, em que a ordem foi denegada porque, segundo o STJ, o Ministério Público da Itália não seria competente. Essa jurisprudência tem sido seguida em inúmeras organizações monocráticas, né, ele dá outros exemplos aqui. Aqui é carta rogatória, tá?
Que aí você tem que ver quem é a autoridade que tem o poder de pedir essa medida em outro país. Vamos ver outra aqui, olha. A questão da restituição de menores é uma área bastante delicada e que teve aumento significativo de casos nos últimos anos, com a maior mobilidade das famílias. As pessoas viajam mais, está barato passagem de avião, a galera foge com a criança. No passado, o STF era bastante rígido em sua análise e negava os pedidos provenientes do exterior, especialmente quando já havia decisão a respeito da justiça brasileira, ainda que fosse uma cautelar ou decisão de primeiro grau em ação de guarda. Foi isso que eu falei para vocês, a pessoa pegava a criança, vinha para o Brasil e entrava com uma ação de guarda. Aí a mãe, desesperada, fazia um pedido do outro país, quando chegava aqui, o STF, agora é o STJ, não dava a carta rogatória, justamente porque já tinha alguma coisa no judiciário brasileiro. Então, existia uma certa rigidez para que não violasse a soberania nacional. Só que nesse meio tempo a criança está sofrendo, né? Porque ela foi sequestrada, literalmente. Às vezes não é nem a mãe ou o pai, às vezes é o avô, o tio, gente que ela nem conhece direito, parente distante, que pega a criança e leva porque acha que a mãe está errada, ou que o pai é bandido, ou qualquer coisa que o valha, aquelas brigas de família, que às vezes a mãe já até morreu, mas o avô se sente no direito de ir lá pegar a criança. Entendeu? Esse era o problema. Ó, países que no passado se recusavam a devolver menores de sua nacionalidade. Peraí, não é isso. A questão é... atualmente, por conta da adoção da Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, há uma mudança de atitude em vários países que no passado se recusavam a devolver menores de sua nacionalidade. Então, a mãe era argentina, o pai era brasileiro, o pai pegava a criança e levava para o Brasil, a criança tinha dupla nacionalidade, por qualquer razão, aí não se devolvia a criança, porque dizia, não, ele não vou devolver porque ele é brasileiro. Né? É uma questão de nacionalismo isso aqui. E essa coisa vem mudando gradativamente cada vez mais hoje em dia, principalmente com esses tratados aqui. Essa Convenção de Haia sobre secretos civis, sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, e tem uma convenção do Mercosul também, que a gente vai ver na aula disso, específica dessa matéria. Essa convenção estabelece um procedimento próprio para o retorno da criança, que no Brasil está sendo classificado como auxílio direto. O pedido é feito diretamente ao juiz federal brasileiro. É isso que eu disse para vocês, você faz um pedido de lá, daquele país, para o Ministério Público aqui no Brasil, o Ministério Público entra com o pedido na Justiça Federal, direto, sem passar a precisar pelo STJ. No âmbito das Américas, ainda a Convenção Interamericana de Restituição de Menores, que é parecida, todas elas estão no mesmo sentido. A vantagem dessas convenções é que não se discute quem tem o poder parental sobre a criança. Discute-se apenas que a criança morava num lugar e ela foi tirada à força, sem autorização daquele lugar. E ela tem que ser devolvida para aquele lugar. Não importa quem tem poder sobre a criança. Então, você elimina muito problema que acontece nessa área aqui. Deixa eu ver se tem mais algum interessante. Ó, como nem todos os casos de sequestro de menores são processados através da Convenção de Haia, pois essa funciona apenas entre os países signatários, continuam a chegar pedidos por meio de cartas rogatórias. Por exemplo, a carta rogatória originária do Tribunal de Luanda, em Angola, que pediu a intimação de um genitor para entregar as crianças à mãe, na forma de uma decisão judicial proferida naquele país, lá em Luanda. Tal pedido não poderia ser feito através da autoridade central, porque Angola não é parte da Convenção de Haia. A autoridade central é o Ministério Público, tá? Mas isso aqui já entrando na... Vamos seguir aqui, vai ter umas partes interessantes ainda. Sentenças estrangeiras, aquilo que eu falei para vocês, homologação de sentença estrangeira. Se o direito admite a aplicação da lei estrangeira, há de reconhecer também a eficácia de sentença estrangeira para sedimentar a boa convivência na comunidade internacional entre os Estados. Então, uma sentença que foi dada no Chile, na Argentina, no México, na Arábia Saudita, pode ser aplicada aqui no Brasil. Só a ordem jurídica do foro atribui valor e efeitos jurídicos aos julgados estrangeiros. Vamos olhar aqui no caso do Mercosul. A próxima página. No campo da cooperação internacional do Mercosul, o protocolo de Las Lenhas representou significativo avanço ao permitir que a sentença estrangeira seja enviada diretamente pela justiça do país estrangeiro através de carta rogatória. Com isso, embora a tramitação continue no STJ,
tornou-se mais rápida. Você tem um nível de velocidade aí que vocês podem botar, tá? A mais rápida é a cooperação internacional direta, ou cooperação direta, ou... Deixa eu ver o outro nome que ele dá aqui. Auxílio direto. Cooperação internacional direta, auxílio direto, é tudo a mesma coisa. Que é aqueles que são via tratado internacional. Quando não tem tratado internacional, você pode tentar pela via da carta rogatória, que é esse instrumento de medidas liminares, tá? Que é mais lento, é bem mais lento, porque ele vem pelo STJ. E o mais lento de todos é a homologação de sentença estrangeira, porque a homologação de sentença estrangeira faz coisa julgada. Você não vai poder discutir mais o direito, né? A rogatória não, a rogatória ela é mais flexível, você pode reverter lá na frente na sentença aquilo que foi dado por carta rogatória. A sentença é muito mais séria, então ela demora mais ainda para ser dada, para ser efetivada. Acho que é só isso, gente, por hoje. Então, são essas as 3 formas de interação entre a justiça internacional e a justiça brasileira. Daí, na próxima aula, a gente vai estudar a próxima parte do livro. Deixa eu pegar aqui. Que começa, eu vou botar aí, família, direito de família, direito internacional de família. Então, o caso do Gugu lá, que o colega estava colocando um pouco. Tá bom? Eu vou colocar depois já subi a questão de hoje e o trabalho de hoje, para vocês irem fazendo, e a leitura da próxima aula. Tá bom, gente? Beijinho, Melissa. Até a aula que vem, aí a gente continua. Eu vou ter, na aula que vem tem slide já também, que eu já preparei esses slides da aula que vem. E aí a gente vai ver esses casos de direito de família, sucessão, né? Se a pessoa casou num país e aí morreu aqui no Brasil, se mudaram para o Brasil, viveram no Brasil a vida toda, mas o casamento foi feito lá no Afeganistão. Se ela morre aqui, como é que é feita essa separação? Qual é a regra que se aplica? O regime de bens? Essa discussão a gente vai ver de novo, vai retornar essa matéria aqui. Ou a pessoa morre, falece, né? O casal se casou nos Estados Unidos com um acordo antinupcial, veio para o Brasil, morou 20 anos aqui, comprou bens no Brasil, junto, tudo, mas aí tinha bens de fora, antes do casamento, lá nos Estados Unidos, aí faleceram. Como é que faz para dividir esses bens? Qual é o regime que se aplica? Né? O regime brasileiro ou é o regime americano? Porque eles casaram nos Estados Unidos. Então, a gente vai ver essas discussões na próxima aula, tá? Beijinhos. E façam os trabalhos. Mateus, o Aramista, estão com... Os 2 Mateus estão com coisa atrasada aí, viu? Fiquem atentos. Eu vou botar o trabalho de hoje já. Tem direito nacional privado, professor? Eu acho que peraí, deixa eu ver aqui. Vamos olhar de novo, que eu olhei no começo da aula. Eu tô com 2 contas, aí tem uma conta que não entrega. Então é isso, Matheus. Então é isso. O teu caso você entregou, então. Mas vamos ver aqui, ó. Dê uma olhada aí. Vamos ver. Acho que eu sempre falo isso, duvidar toda aula que me fala essa história, quer ver? Matheus está aqui, né? Fez. Aí tem aqui embaixo quem não fez. Tem esses 2 Mateus que não fizeram. Ah, tá. É na outra turma que eu tô com 2 contas. Tá. Não é. Mas... Em projetos. Então você fez esse, né? Tá aqui feito. Não. Qual é tu? Mateus o quê? Eu sou o Pantaleão. Então, é porque eu não tô vendo a tua fotinha dessa vez. Então tá. Então tu fez da aula passada. Eu vou já botar o trabalho da aula de hoje que vocês irem fazendo. Beijos. Até semana que vem. Tchau. Boa tarde.